Como é que andam seus receptores de amor? Os seus próprios receptores de amor. É como ele vai entrar e se ele vai entrar ou não. Ai, estou pressentindo que essa luz não está das melhores. Ai, gente, foi mal. Eu tô falhando nessa coisa da gravação dos episódios. Como eu tenho esse compromisso, eu tô gravando mais uma vez no binguinho. Mas aí fui curtir meu domingo. Tava até agora na Feira da Glória. E aí é o que temos, entendeu? Essa iluminação. Isso, então, a gente só tem até a luz cair totalmente pra poder gravar esse episódio. Então, vamos nessa. Ao longo da semana, fui anotando no meu bloquinho de notas coisas que foram passando pela minha cabeça ou conversas maravilhosas que eu tive. Esses últimos dias eu tenho tido conversas tão maravilhosas com meus amigos. Ai, fica aqui essa declaração de amor aos meus amigos. Verdade. Quanto amigo legal eu tenho. Ai, que sorte, juro. Que honra, que coisa maravilhosa. Pergunta. Tá? Pergunta que eu estava tendo em conversa com uma grande amiga minha, Bia. Fica aqui minha declaração de amor pra você, amiga. Você é tudo. Eu tava até pensando, inclusive, que eu deveria fazer uma temporada desse podcast, chamando os meus amigos pra gente tomar um cafezinho. Enquanto a gente toma um cafezinho, a gente conversa sobre a vida, a verdade e o universo. Porque, assim, acho que meus amigos têm coisas tão lindas a dizer. Sabe? Assim, são tudo. E aí veio esse questionamento, que é: como é que andam seus receptores de amor? Os seus próprios receptores de amor. Às vezes quando a gente fala sobre essa coisa do amor, e amor no sentido mais amplo, envolvendo amizade, envolvendo relacionamento, envolvendo, sei lá, qualquer nível de amor que a gente possa falar aqui, familiar, que seja. Às vezes a gente fala muito sobre esse assunto na perspectiva do: ai, como é que você gosta de ser amado? Como é que você ama? Aquela coisa das linguagens do amor. Mas isso tá muito ligado à forma. Entende? A forma que você se sente amado. Com palavras de afirmação, presente, se é com atos de serviço. Isso tem a ver com a forma. Mas e sobre o receptor? Que aí independe da forma. Independe da forma que o amor vai vir. É como ele vai entrar e se ele vai entrar ou não aí dentro de você. Às vezes a pessoa tá ali usando todas as linguagens do amor, dedicando o amor dela pra você da maneira que ela sabe que ela se comunica a partir do amor. E você não tá se sentindo amado. Mesmo assim, você não se sente amado, não tá entrando em você. Isso não entra na sua cabeça. Tipo, você ainda assim se sente faltante de alguma forma. Você ainda assim sente que não é isso, sente inseguro, que seja. Eu e minha amiga Bia, a gente tava falando sobre isso. E aí a gente chegou à conclusão que às vezes a questão não está na forma do amor, ou na pessoa que está ou não está te dedicando amor. A questão está nos receptores de amor. Às vezes os seus receptores de amor estão desligados. Você tem dificuldade de ligar os seus receptores de amor porque você acha que você não merece ser amado. Ou às vezes, eles estão com uma configuração, vamos dizer assim, um pouco questionável. Por exemplo, eu acho que eu tenho uma coisa nos meus receptores de amor. Tava falando isso com meus amigos. Ai, a imagem é essa, não. Pera, eu vou contar primeiro a história. E aí, depois eu falo qual é a minha questão dos meus receptores. Agora, recente. Tá? Sexta-feira, minha despedida, eu tava com meus amigos de São Paulo, a gente tava se despedindo da minha era e do meu ciclo São Paulo. Inclusive, essa minha amiga Bia está envolvida na história, que ela não foi pra minha despedida porque ela tinha um outro rolê, um outro aniversário, muito, muito longe. Ela não estava lá com a gente. Tudo bem, tudo bem. Acabou o rolê, a gente foi pra outro rolê, que aí a minha amiga Giovana insistiu a gente fazer um after. Aí eu falei, vamos. Só que eu já tava muito cansada, já assim, não tinha mais energia no meu corpo. Deu 30 minutos do after, eu falei, galera, eu quero ir embora. Eu não consigo mais ficar aqui. Quando eu fui chamar o Uber, a minha despedida foi no mesmo dia do Jogo do Brasil. Gente, tava, sim, tipo R$170. Tava uma coisa assim, absurda para eu sair do lugar onde a gente tava, em Pinheiros, pra ir pra casa da minha amiga onde eu tava ficando. Falei, não tem como, eu não vou pagar R$170. Vai diminuir. Porque, galera, 170, 180, 190 e o céu era o limite. Ferrou. Eu preciso ir embora. Amanhã eu tenho um ônibus pra pegar cedo. Eu tô muito cansada. Eu não aguento mais estar nesse after. Aí começou a fechar. Todo mundo começou a ficar tipo assim. Aí virou uma coisa meio The Walking Dead. Muitas pessoas bêbadas andando. E todo mundo tava vendo que o Uber tava caro. Porque o Uber tava caro pra todo mundo. Tinha uma amiga minha que ia ficar num endereço muito perto de onde a gente tava. Tava assim, R$78. Caraca, velho, o que a gente vai fazer? Pensei, quem são os meus amigos que têm carro? E tão por aqui perto de alguma forma e tal. Que possa ser que venham nos salvar. Pensei em quem? Na minha amiga Bia. Mas era tipo 1 da manhã. Acho que ela deve estar dormindo. E aí eu liguei pra ela. Ela tinha acabado de deitar. Ela tava para dormir. Ela e a namorada dela, perfeita, Sofia. Falei, amiga, eu não sei o que eu faço. Porque o Uber tá muito caro. Eu preciso pelo menos sair daqui. Tipo, desse miolo de Pinheiros. Se eu sair daqui, eu acho que já melhora bastante essa questão do Uber. Acho que ela pensou assim uns 2 minutos. Tipo, meu Deus, será que eu levanto mesmo? Ela tava com cólica. Aí ela falou, pode deixar.
tô me trocando aqui, eu e Sofia, a gente vai te buscar. Ela foi me buscar, resgatar aquela loucura que estava no The Walking Dead, que estava Pinheiros, 1 da manhã, do sábado, no caso já, né, porque já tinha trocado de dia, pós-jogo do Brasil. Daí me resgatou mais uma outra amiga minha, que falou, não vou ficar aqui sozinha, então vamos lá, eu vou com você e tal. Vamos para casa de Bia. Nisso, eu já tava tendo surtos. Surtos em que sentido? Sim, me sentindo muito amada. Sim, ela saiu da casa dela pra ir lá me buscar. Levantou da caminha dela, quentinha e confortável, numa madrugada fria, que ela tava com cólica, que ela tinha acabado de dar rolê, que ela tava cansada também. E ela foi lá me resgatar. Simplesmente porque ela é minha amiga e porque ela me ama. Eu cheguei na casa dela, a gente chegou lá, ela falou, não, amiga, sente, vamos esperar seu Uber baixar, peça alguma coisa pra comer, tudo. E ela ficou lá. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, vá dormir, não fica aqui comigo. Tipo, entendeu? Tipo, vá dormir. Ela, não, amiga. Oxe, eu vou esperar você ficar, não sei o quê. Eu tava falando que amanhã, no caso, no dia seguinte, pegar um ônibus. E daí foi muito ruim, muito ruim. Eu dormi muito mal, fiquei toda torta, toda dolorida. Ela, amiga, eu tenho vários travesseirinhos de pescoço aqui. Você não quer, não? Um travesseirinho de pescoço pra você poder levar com você no ônibus e tal. Aí eu falei, amiga, pelo amor de Deus, pare, velho. Tipo assim, pare de me dedicar tanto amor. Gente, eu juro, o travesseirinho de pescoço me quebrou. Tipo assim, me quebrou. Me ofereceu um travesseirinho de pescoço. E eu falei, amiga, pare com isso. Tipo assim, apenas pare. Fiquei tão sobrecarregada de amor. Eu pareço muito louca falando isso. E aí, nesse dia, aí é muito bom, né? Porque eu tava assim, tinha tomado as cervejinhas, né? Tava amando muito os meus amigos, porque os amigos fizeram um super esforço pra tá lá comigo na despedida. Tem gente que mora muito longe e foi tá lá comigo pra comemorar tudo. Isso pra mim é muito importante. Pessoas, sabe, se deslocarem pra estar com você e fazerem questão. Eu uso muito isso. Muito, 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 muito. Eu tava tendo esse surto de amor, porque eu tava lá olhando pros meus amigos e eu tava no nirvana espiritual da felicidade, de nossa, como eu sou cercada de pessoas maravilhosas, olha essas pessoas que estão ao meu redor. E eu tava super feliz. Eu já amo eles normalmente e tal, ok, tudo certo. Mas aí eu começo a declarar meu amor por eles. E aí nesse dia da minha despedida, o que é que eu resolvi fazer? Eu comecei a prometer pros meus amigos doação de órgãos. Basicamente, eu comecei a cheguei pro meu amigo Gabriel. Gabi, no dia que você precisar de um rim, meu rim é seu. Comecei a prometer. Comecei pelos órgãos duplos. Então, prometi um rim pra Gabriel, um pulmão pra Duda. Não, o fígado se regenera. Aí fui lá, prometi um fígado. Aí eu cheguei na casa, aí tudo bem. Prometi todos os órgãos que eu poderia prometer. E quando eu cheguei na casa de Bia, ela me ofereceu um travesseirinho de pescoço. Eu não tinha mais nenhum órgão pra oferecer pra ela. Amiga, e agora? O que é que eu faço? Juro, gente, muito sério, eu tava sentada no sofá, igual eu tô aqui. Eu tava sentada no sofá da casa dela, ela tava, tipo, numa rede. E agora? Ela, oxe, amigo, o que foi que aconteceu? Eu não tenho mais nenhum órgão pra te prometer. Você tá me dedicando tanto amor, eu não sei mais o que é que eu faço. Tipo, eu não sei como é que eu retribuo. Eu não sei. Tipo, juro, gente, eu comecei a entrar em parafuso. Já prometi todos os órgãos pra todo mundo. Aí minha amiga Elisa, que tava comigo, pediu carona também pra guardar a chamada de Uber. Ela, amiga, você não me prometeu nenhum órgão hoje. Eu, meu Deus, verdade, amiga. Esqueci de prometer um órgão pra você. E aí eu comecei, gente, juro, eu comecei a entrar em parafuso. Isso tudo pra dizer o quê? Qual é a minha programação em relação aos meus receptores de amor? Em algum momento da vida, eu associei que o amor tem a ver ou com troca ou com, tipo, utilidade. Eu sempre achava que pra eu ser amada pelas pessoas ao meu redor, tipo, eu tava tendo que ser útil na vida daquelas pessoas, entendeu? Tem que fazer acontecer e que você não vai ser amado, tipo, só pela sua existência. Apenas existindo não é o suficiente pra você ser amado. Você tem que estar ali entregando alguma coisa pra outra pessoa. E aí é que vem a questão, a associação com a troca. Assim, essas pessoas estão me dando tanto amor. E aí eu começo automaticamente os meus receptores de amor, porque os meus receptores de amor, eles estão ligados. Eu recebo o amor, eu sinto o amor entrando. Sabe? Aqueles estão bloqueados. Porque aí depois a gente fala das pessoas dos receptores bloqueados. Mas os meus receptores, eles estão abertos. Só que uma vez que o amor passa por eles, começa a apitar um alerta de amor tá entrando, amor tá entrando. E aí, o que é que você vai fazer com isso? Como é que você vai devolver? Qual é o seu plano para receber esse amor e dar alguma coisa em troca? Começa a entrar na minha piração, entendeu? Give back. Eu até juro, eu tava sentada no sofá dela e aí eu falei, amiga, eu vou anotar isso daqui porque eu preciso falar sobre isso no podcast. Eu literalmente anotei no meu bloco de notas quando eu fiquei bêbada na minha despedida e almofada de pescoço. Enfim, essa é a minha história. E eu não sei muito bem o que é que eu tenho pra falar sobre isso. Acho que assim, primeiro que é um exercício constante de você se relembrar que você não precisa ficar retribuindo e toda vez que você recebe amor, que o amor ele precisa estar ligado à dívida. Pelo contrário, pessoas que mais te amam, elas apenas te amam. Aquela coisa do amor de mãe, permitiu
a sua vida e a sua existência. Para além disso, ela ainda te mantém ali vivo em troca de nada. De você continuar ali respirando. Isso vai pro resto, sabe? Isso serve pro amor romântico, isso serve pras amizades, isso serve pra qualquer outro tipo de amor. Que talvez os estados mais puros de amor são aqueles que, sabe, só a sua existência já basta pra pessoa te amar. E nada mais disso. Nada mais do que isso. Não precisa de nada mais. Existe algum bichinho, assim, dentro da minha cabeça que fica assim, não, tem que merecer, sabe? Ser amado. Se alguém tá te amando assim, você tem que devolver e retribuir esse amor, sabe? O amor não é dívida. É dádiva. Essa é brega, né? Mas é verdade. Tipo, é a preguiça verdadeira. O amor não é dívida, o amor é dádiva. E se te foi dada essa dádiva, que se te foi concedida... Porque se a pessoa ela te ama, ela tem um motivo pra isso, sabe? Algum tipo de conexão ela tem com você. Uma faísca de energia foi construída ali. Algum tipo de elo une vocês de alguma forma. Então, aproveite isso. Ser amado é muito bom. E ser amado por essas pessoas incríveis. Eu falando dos meus amigos, né? É dádiva mesmo. Preciso trabalhar dentro de mim a piração da dívida. E indo pra questão das pessoas que estão com os receptores bloqueados, porque a conversa que eu tive com a minha amiga Bia antes de ter todo o da doação de órgãos, inclusive eu prometi a doação dos meus órgãos em vida, tá? Caso os meus amigos precisem, em algum momento. Só um parênteses mesmo. Eu tava falando pra ela que, enfim, já houve uma situação na minha vida em que eu amava a pessoa e a pessoa, ela não se sentia amada. E eu achava que o problema tava em mim. Tipo, pô, eu tô amando errado. Tem alguma coisa que eu tô fazendo. Amado, eu tô dando tudo de mim. Eu tô me esforçando, eu tô perguntando, mas você gosta de ser amado como? Como é que eu posso, sabe, te amar melhor? Te amar mais? Não sei. Nada funcionava. Pro futuro, para minhas próximas relações, para as próximas pessoas que aparecerem na minha vida, é amar cada vez melhor. E ela me perguntou o que é que significava eu amar cada vez melhor. Eu falei, amar mais sob a visão do outro. Não amar necessariamente a partir da minha régua. Tá? Que é o meu ponto de partida. O meu ponto de partida é a minha régua pessoal. O jeito que eu sei de amar. O jeito que eu aprendi a amar. Eu consigo fazer isso no momento. Mas quando eu tô com outra pessoa e eu vou aprendendo sobre a outra pessoa, a cada vez amar melhor, entendendo como é que aquela pessoa se sente mais amada. Porque às vezes a maneira que eu aprendi a amar não é necessariamente a maneira que a pessoa se sente amada. E às vezes esses ajustes são importantes. Tava falando isso pra ela. Esse exemplo, que eu acho que foi um exemplo, entre aspas, na minha cabeça, em que eu falhei. Que eu tentei amar melhor e eu não consegui amar melhor. Falando, amiga, posso te dizer um negócio? E aí, mudou a química do meu cérebro. Aí ela, não tem a ver com a sua forma de amar. Tem a ver com os receptores de amor da outra pessoa. Na hora, a minha cabeça, assim, acendeu várias luzes. E eu fiquei, caraca, é verdade. Não tem a ver com a minha forma de amar. Eu fiz o possível e o impossível. Ela falou, você tentou, não tentou? Você tentou mais de uma vez, não foi? Ajustou, reajustou, pediu, foi, voltou, conversou. E mesmo assim a pessoa não se sentia amada. Então não tinha a ver com você. Tinha a ver com os receptores de amor daquela pessoa. E aí me abriu esse universo interno sobre a questão dos receptores do amor. Porque toda vez que eu estava em alguma relação, em perspectiva, e aí não necessariamente só relação amor romântico e tal, às vezes não é um fator que a gente leva em consideração. Às vezes a gente tá muito aficionado na forma do fazer, na forma do entregar, na forma do demonstrar. E não para pra perguntar como é que tá o nosso receptor e como é que tá o receptor daquela outra pessoa. E é isso. Sobre receptores é isso. E a segunda coisa que eu queria falar aqui, que eu acabei de pegar no meu bloquinho de notas, também é a partir de uma conversa que eu tive com a minha amiga Bia sobre contentamento, felicidade e saborear a vida. Eu queria ler um trecho do livro de Emmanuel Carrere, que ela me mandou. Inclusive, fica a recomendação, Emmanuel Carrere, grande autor, acho que começar por yoga, é um bom começo. Eu não vou ler o trecho todo, ela me mandou um trecho bem grande. Vou ler uma partezinha, abre aspas. Tinham tudo do que precisavam para estarem satisfeitos com seu destino. Nem todo mundo tem essa sorte, mas tinham também, acima de tudo, a sabedoria de se contentar com aquilo e amar o que possuíam, de não desejar mais. O dom de levar a vida sem culpa e sem pressa, de entabular uma conversa preguiçosa e sacana à sombra da figueira de bengala, bebericando uma cerveja. Nada como cultivar o próprio jardim. Carpe diem. Para vivermos felizes, vivamos escondidos. O que falar sobre isso? Primeiro que assim, nada como estar em paz. Qual foi a última vez que você se sentiu em paz? Mesmo, de você olhar, contemplar o que está ao seu redor, a sua vida, agradecer, sei lá. Eu penso muito nisso, sabe?
como a gente tá cada vez mais distante da nossa paz interior. No último episódio a gente não falou mal das redes sociais, eu acho, né? É óbvio que a internet, essa coisa de redes sociais, nos afastam cada vez mais desse contentamento, eu acho, desse desfrutar da vida. Você olhar e dizer, é isso, deixa eu saborear, tá bom aqui onde tá. Sabe? Pelo menos por um tempinho. Não é de você parar e ficar deixando a vida passar e camarão que dorme e etc. Não, não é isso. É de você olhar e agradecer e desfrutar e... Ok, de olhar e falar assim, ok, tá bom, não precisa ficar correndo. Sabe? Pra que a pressa? Cadê a paz? Redes sociais, toda essa dinâmica que a gente fala bastante aqui nesse podcast. Tem um aspecto aí de comparação, de contato com a vida do outro, e ali a grama do vizinho, e aí isso nos afasta cada vez mais dessa paz do que a gente tem, porque a gente sempre está em contato do que a gente poderia ter, ou de quem a gente poderia ser, entre aspas. E aí pra mim, pessoal, porque hoje a Júlia 2.3, agora é a Júlia do desfrutar. Já falei no episódio passado sobre me mudar pro Rio de Janeiro. Agora, essa é uma das mudanças que transbordaram dentro de mim esse ano. Tô aí botando em prática, que é a Júlia que olha ao redor e fala... Vamos lá, eu posso até melhorar isso daqui, correr atrás daquilo outro, ainda quero chegar nesse lugar, porque a capacidade de sonhar não acabou. Sabe aquele sonhar? Porque existia uma época em que eu sonhava de um jeito quase que desesperado. Menos sobre sonho e mais sobre pressa mesmo, a urgência de fazer as coisas se concretizarem. Mas... agora, a Júlia 2.0 que desfruta um pouco mais das situações, etc., sonha com um pouco mais de paz. O sonho não necessariamente me gera um disparo de ansiedade. Sonhei e agora, tipo, preciso fazer acontecer. Porque eu sou um pouco essa pessoa, né? Eu já falei. Tenho essa tendência, na verdade, a ser assim. Botei uma coisa na minha cabeça, vivo uma aceleração pra que isso se concretize logo e tal. Com a minha mudança, foi um grande aprendizado. Assim... essa minha mudança foi uma coisa que eu cheguei à conclusão, realmente, eu não sei viver os processos. De eu parar e falar, não tem como, eu não sei viver os processos. Gente, eu cheguei aqui, nesse apartamento novo, com arruma de caixa, né? Porque você bota a sua vida em caixas, em malas, em coisas. Eu não consegui conviver com essas caixas nem 2 dias. Tipo, eu não conseguia olhar pra essas caixas e pensar que eu ia ter que desfazer e tal. Por quê? Porque eu não sei viver essa coisa do processo. De olhar e falar, faz parte. A mudança é isso também. Tem um período de transição em que sua vida fica bagunçada, em que sua casa fica bagunçada. As coisas ficam em caixas. Até que você vai desfazer todas as caixas. Questão de 2 dias eu já não tinha caixa na minha casa. Eu já não tinha caixa na minha casa. Tudo nos armários. Já tava tudo lavado. Tudo não sei o quê. Até as coisas que eu tinha que lavar eu já tinha lavado. Porque eu tenho essa coisa de não conseguir ficar com coisas a fazer. Sabe? Do viver o processo no tempo que ele tem que viver. Bom que eu falei que eu tô a Júlia 2.3, que eu não sou mais assim, né? Ih, esquece. Eu ainda tô um pouco assim, sim. Mas assim... não, calma, pera. Eu vou me explicar melhor. 2 coisas aqui que eu tô tentando pôr. Uma é sobre uma paz, um estado de paz e de tranquilidade de saborear. Uma outra componente que eu acho que contribui pra esse estado de paz, que é a paciência. E aí, essa paz eu tenho trabalhado bem. A paciência, difícil pra mim. Posso botar a culpa nos astros. Se você puder me dar essa licença, essa liberdade, eu queria culpar os astros. Tem muito fogo nesse meu mapa. E aí a paciência, ela não veio comigo. De todas as filas, na hora da... sabe que você vai entrando na fila pra pegar um pouquinho aqui de determinação. Você entra na fila aqui pra pegar um pouquinho de beleza. Você entra aqui na fila... Passei na fila da paciência. Na verdade, eu nem sabia onde é que essa fila tava. Eu já tava tão impaciente que eu falei, não quero esperar mais nessa fila. Já peguei fila demais. Agora vamos chegar pra vida mesmo com tudo que eu consegui pegar. E aí vai ser assim mesmo. Ensina um negócio que é difícil pra mim, é paciência. Com tudo. O viver o processo exige essencialmente o quê? A paciência. De entender que as coisas vão acontecer e que elas têm o tempo delas e tal. E aí eu não tenho isso, dito isso, eu fiquei só com 2 dias com caixa aqui dentro de casa e depois botei tudo e depois fiquei pensando, morta, acabada. Depois de ter entrado no modo turbo pra poder organizar as coisas do mais rápido possível. Aí depois eu fiquei pensando, vixe, eu não sei viver esse negócio de processo. Não tô sabendo fazer isso. Preciso melhorar. Mas, vendo pelo ponto positivo, uma coisa que é esse meu desespero interno, da pressa, da urgência, da concretização, do às vezes esquecer que eu tenho 23 anos de idade e tal, conversando com essa minha amiga Bia, isso eu melhorei. Isso eu posso olhar e dizer, a Júlia de hoje é muito menos desesperada, a Júlia de hoje está muito mais em paz. E esse estado de estar mais em paz e de desfrutar algo
parecido com o que Emmanuel Carrere falou no livro dele, o dom de levar a vida sem culpa e sem pressa e desfrutar do gole da cerveja. Esse estado de paz e de contentamento, de contemplação, isso desencadeia em tanta coisa importante. Eu não sei nem por onde começar. Primeiro que eu acho que ajuda na questão do receptor do amor. De certa forma, quando você tá nessa paz, quando você tá mais relaxado diante da vida, o receptor de amor, ele se expande. Segundo, eu penso muito, né, que a gente é a nossa casa. A gente não existe sem o outro. Que fique claro. Eu sou contra essa visão muito autocentrada, muito... Eu acho que a gente introverteu demais. Sabe assim? A gente faz muito das questões e das vivências serem muito só sobre a gente. E a gente esquece que a gente não é a gente se não tem o outro. A gente só existe no entre, no relacional. Se não tem o relacional, tem a visão do nós. A visão do nós é uma visão criada a partir do outro, ok? Ok. Mas agora vamos olhar sobre uma outra perspectiva, porque aí vocês vão entender onde é que eu tô querendo chegar. Um nível disso, da existência, que ela fica encapsulada, ela passa a existir no entre. Ela não vai existir se não tiver uma outra pessoa. Mas ela fica encapsulada dentro de você, para quando você se relacionar com esse outro, essa energia, digamos assim, fluir. Você vai guardando essa energia dentro de você, os aprendizados, as coisas que você pensa e seus pontos de vista, e isso vai fluindo, isso vai sendo transbordado na interação com o outro. Eu fico muito pensando em qual é essa energia que a gente tem cultivado dentro da gente, para que um dia essa energia possa fluir. Pensando nisso, né, eu tenho um cuidado muito grande em relação a essa energia que a gente vai contendo e cultivando dentro da gente, né? Quando a gente tá cultivando o nosso jardim. Porque a gente é a nossa casa, sabe? A gente mora aqui dentro da gente, assim, a gente é o nosso próprio templo. E às vezes a gente esquece disso. E aí, quando a gente tá nessa loucura, nessa ansiedade, nessa urgência, nessa pressa, até mesmo nessa culpa de viver, porque vou cravar, não vou dizer que é todo mundo, porque generalizar vai ser demais, vai ser muito pretensioso da minha parte. Quando você está no estado de alerta, de pressa, parece que nada é suficiente. E você vive sempre na culpa. Na culpa de quê? Na culpa de ainda não ter atingido. Na culpa de não ter feito tudo isso. Na culpa de não ter chegado lá. Por quê? Até mesmo quando você chegar lá, você já tá projetando uma outra coisa. Então você nunca chega lá, então você nunca tá satisfeito. Como você nunca tá satisfeito, você nunca tá contente, você vive num constante estado de culpa de viver. A sua casa, o seu templo, você ali dentro de você, tá acumulando tudo isso. É nesse acúmulo desse tipo de energia que a gente tá chamando aqui de energia. E aí eu acho que tá ficando um papo muito louco. Enfim, espero que estejam me acompanhando. Essa energia que você começa a vibrar nessa frequência e fluir apenas isso. E aí quando você vai passar para a existência, que é na relação com o outro, é só isso que você tem a entregar. Afeta tudo, né? Afeta todas essas questões que a gente vem falando até agora. O a gente não ter paz, do potencialmente afetar também os seus receptores. Vira tudo uma grande bola de neve. E por que eu tô falando isso? Lembrei porque eu tô falando isso. Onde é que eu queria chegar? Que eu estou nesse estado de paz, me sinto mais relaxada, me sinto trabalhando melhor essa questão dos receptores e tal. E uma coisa que eu notei, que muita gente, quando eu tava falando sobre me mudar e tal, muita gente chegou pra mim e falou assim, não, mas eu acho que você vai ser feliz, acho que vai ser legal, eu acho que vai ser bom essa sua mudança e tal, tipo, fique tranquila, tipo, querendo me tranquilizar. Toda vez que alguém me falava isso, a minha reação automática dentro da minha cabeça era, mas eu tenho a plena certeza de que eu vou ser feliz. Meu Deus, como é difícil gravar nessa rua. Vamos falar sobre... Voltando pra questão da paciência, eu tô totalmente perdendo a paciência toda vez que alguém vem com a moto fazendo barulho. Se você tem uma moto e você anda por aí fazendo barulho, pare. Tipo, apenas pare, não precisa. Não precisa fazer esse tanto de barulho que essas motos estão fazendo aqui nessa rua. Mas tudo bem, vamos voltar. Vamos exercitar o quê? A paciência. E aí eu já esqueci o que eu tava falando. As pessoas vinham, falavam, não, Júlia, você vai ser feliz, vai ficar tudo bem. E eu, na minha cabeça, automaticamente, mas eu tenho certeza de que eu vou ser feliz. Tipo, eu tenho isso, eu não tenho muito medo. Meu medo não tá ali. Não ser feliz ou não fazer amigos e tal. Tipo, eu tenho outros medos. Que aí tá ligado às minhas questões de controle e etc. Mas ser feliz eu acho que eu vou ser. Por quê? Por mais clichê que isso vai ser clichê, tá? Vai ser clichê, mas a felicidade, ela mora em você. E é ela que é essa energiazinha que você tá acumulando e cultivando dentro de você e que vai se revelar quando você estiver ali na relação com o outro e que essa existência passar, de fato, a reverberar. Por mais brega que seja, a felicidade, ela mora em você. Ela não tá fora.
ela se revela fora, na relação. Tipo, eu na despedida com os meus amigos, a gente trocando aquela energia, e isso vira aquela bomba de felicidade. Cada uma daquelas pessoas ali já tava cultivando essa energia de certa forma, essa felicidade interna. É só reverberar depois. Fácil, e depois é só você transbordar e botar pra fora. Felicidade mora dentro de você e cultivar esse estado de paz e viver sem culpa e desfrutar. Essa é a minha bandeira do momento. Essa é a minha bandeira do momento, porque às vezes a gente fica tanto nessa noia, tanto nessa piração, que a gente esquece do valor que a gente tem. A gente tá tão nesse estado de alerta, a gente tá tanto em busca, a gente só corre, corre, corre. A gente sabe nem pra onde é que a gente tá correndo. E aí a gente esquece de quem a gente é. Que foi isso que eu cheguei pra minha amiga pra falar: amiga, você esqueceu quem você é. Esqueceu as coisas que você construiu, você esqueceu as coisas que você fez. Como você era feliz quando você conseguiu exatamente tudo que você tem hoje. O quanto lá no começo você era feliz e hoje você olha pra tudo isso e parece que nada é suficiente, que nada faz sentido. Porque a corrida te tira desse foco. Essa coisa do correr, 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 correr e sempre ficar botando a linha de chegada pra cada vez mais longe, perde o sentido. Chega uma hora que você não sabe por que você tá correndo, chega uma hora que você não tá desfrutando de tudo que você tá conquistando ao longo da corrida. Você perde esse estado de paz e aí você não cultiva essa felicidade interna, que aí isso também não vai se reverberar e aí isso afeta os seus receptores de amor e aí vira tudo um bolinho de dor, coisinhas esquisitas e aí você entra em crise generalizada. O que é maravilhoso. Não vamos aqui falar mal da crise generalizada, porque eu acho que a crise generalizada, e foi o que eu falei pra minha amiga, eu falei pra ela, eu fiz o chá revelação. Eu falei: amiga, eu acho que você tá em crise generalizada. Nessa que você tá em crise generalizada, eu acho maravilhoso, porque a crise, você só tem um lugar pra ir da crise. Pra cima, amor. Pra melhoria. Entende? Você, daqui, agora só pra cima. Daqui pra frente, só pra frente. Daqui pra frente, só pra frente. Crise generalizada é uma ótima oportunidade de rever, de crescer, de refazer a rota, de recalcular e de botar essas coisinhas no lugar. Eu mesma, agora eu tô aqui nesse papo hippie, zen budista, de paz interior e felicidade interna. Amor, depois de muita crise generalizada, né? Depois da loucura, depois do caos total que estava a minha cabeça no final do ano passado. Os caos, babado, confusão e gritaria. E agora eu tô aqui, nesse papo, riponga, com vocês, que eu nem sei se tá fazendo sentido. O último elemento de toda essa construção energética louca, hippie, zen budista que eu tô tentando trazer pra vocês do jeito mais desorganizado possível, é só a última cerejinha do bolo de uma outra conversa maravilhosa que eu tive essa semana sobre a nossa capacidade de sonhar. Acho que a gente botou talvez essa coisa do sonhar numas caixinhas muito específicas, do tipo, sonhar com o cargo que você quer ter. E aí eu acho que, sei lá, a gente parou de sonhar do jeito mais genuíno que significa sonhar. Só pra dizer mesmo, perguntar, na verdade, eu não sei se bate, é porque eu não sei nem sei o que é que eu quero dizer. Eu sinto que a nossa forma de sonhar mudou, sabe? Descaracterizou, e aí pasteurizou, perdeu a força, e aí não movimenta mais a gente que deveria, da forma que deveria movimentar, não une mais, só separa. E em algum momento a nossa capacidade de sonhar nos unia. Pronto, vamos pegar essa analogia da Copa do Mundo, a coisa do sonho do Hexa, faz com que todo mundo sonhe junto e a gente vá junto, sabe? É esse tipo de sonho, só que mimetizando isso pra nossa vida, pros nossos sonhos individuais. Tipo, a gente não tem mais sonhado de uma forma coletiva que faça com que a gente se movimente em torno de algo, sei lá. Acho que pasteurizou e aí virou os sonhos performáticos, ter uma roupa X e usar a marca Y. E aí falando em sonho coletivo, fico pensando, né, no poder da gente ganhar junto e vendo a coisa da Copa do Mundo. O que tá mais legal dessa Copa do Mundo? Não é nem o Brasil, não é o que tá mais legal dessa Copa do Mundo, maior diversidade que ela carrega, né? Porque tem mais times de países menores e que estão fora desse eixo futebolístico da mídia e dos grandíssimos jogadores que tem milhões de patrocínios. É muito legal porque a gente fica, sabe, a gente conhece jogadores que a gente nunca ouviu falar e a gente vê aqueles países que a galera tá com muita vontade de fazer acontecer, que a galera tá assim, sonhando junto, que a galera está vibrando. E você vê a potência disso, o quanto isso reverbera. E pra mim, a melhor imagem disso, dessa Copa até agora, foi o time de Curaçao. Pra mim, ali foi um show de resiliência. O time de Curaçao, primeiro jogo deles, eu acho que foi o primeiro jogo. A estreia de Curaçao na Copa
de todos, porque é a primeira Copa, né, que Curaçao participa, eu nem sabia que Curaçao tinha time de futebol. Também, né, erro meu, às vezes sou eu que tô meio distante desse eixo, mas enfim, não sabia, mas o Curaçao estava lá. E aí Curaçao pegou a Alemanha, faz parte do grupo de Curaçao, e eles foram jogar. Curaçao e Alemanha, primeiro jogo, estreia de Curaçao na Copa. Curaçao o quê? Toma 7 gols. 7 gols. Faz um. Foi mais comemorado do que os 7 gols juntos que a Alemanha fez. Por quê? Porque pra eles estavam fazendo a estreia e eles conseguiram marcar um gol na estreia deles da Copa do Mundo. Então, pra mim, isso daí já foi um show. Já foi uma aula. Uma aula. Esse 7-1 desperta memórias, né? Memórias negativas da gente enquanto brasileiros. Lembro da sensação, eu tava vendo esse jogo do 7-1 do Brasil-Alemanha, e eu lembro da gente, enquanto brasileiro, do time murchando, assim, ao longo do jogo. E não é que o time de Curaçao foi ficando feliz, né? Não é que eles foram ficando felizes. Mas quando eles fizeram um gol... Eu lembro que quando a gente fez esse um gol contra a Alemanha, eu não lembro da gente ter comemorado demais. Foi uma coisa tipo assim, pelo menos um gol. Mas Curaçao foi tipo assim... êxtase por ter feito esse gol. E o mais lindo de tudo nem foi isso. O mais lindo de tudo foi o segundo jogo de Curaçao. Curaçao e Equador. Um jogo que eu vi. Foi 0-0. O jogo. E aí, por ter sido 0-0, né, ter empatado, eles ganharam um ponto. Então, eles não vão, sei lá, eles provavelmente não vão continuar, né, nas próximas etapas, mas eles, pelo menos, pontuaram na tabela. Eles não vão sair zerados. O que pra eles já foi a comemoração, como se eles tivessem, gente, foi como se eles tivessem ganho. O time chorou, o técnico chorou, todo mundo chorou. Tava assim... O Equador saiu todo tristonho lá do campo. E Curaçao saiu como se eles tivessem, juro, ganho a Copa do Mundo. Pra eles, significava aquilo. Estreia, eles fizeram um gol e no segundo jogo eles pelo menos pontuaram, fizeram algum ponto. Ainda não é a maior beleza, porque pra mim a maior beleza está no goleiro de Curaçao. Este homem, Eloy Room, acho que é esse que é o nome dele. Este homem, no primeiro jogo, ele toma 7 gols. 7 gols. Ele é o goleiro. É claro que todo time... teve uma questão. A defesa, o ataque, todo o time é responsável, de certa forma, pelo 7-1. Mas o goleiro é diferente. Ele deixou 7 bolas passarem. A cabeça desse homem, eu fico imaginando o que é que estava se passando na cabeça desse homem. A ação de sair, ter sentido, sabe, 7 bolas entrando ali no gol dele. Mas, gente, esse homem, no segundo jogo contra o Equador, ele fez tanta defesa, ele defendeu tanta bola. Eu acho que assim, eu vi até na internet que eu acho que foram 15 a 20 defesas. Defesas assim, difíceis. A bola vinha, ele defendia, a bola vinha, ele defendia, a bola vinha, ele defendia. Ele entrou com tanta vontade. Eu acho que assim, ele passou por aquela primeira goleada. Ele falou assim, não posso baixar a cabeça, porque o sonho é tá aqui. Estar aqui é um sonho. E eu vou viver esse sonho. Eu vou ajudar o meu time a viver esse sonho. Eu vou viver esse sonho pelo meu país, pela minha nação. E no segundo jogo, esse homem defendeu todas as bolas. Porque nenhuma bola entrou no jogo dele. Nenhuma bola entrou no gol dele. 0-0, o Curaçao foi lá e pontuou. E ele foi o grande homem da partida, porque ele não deixou uma bola passar. E eu fico pensando, nossa, até me arrepio. Eu no lugar desse cara, depois de um primeiro jogo, de ter apanhado tanto, será que eu ia ter forças de levantar e dizer assim, não, eu vou de cabeça erguida e eu vou dar o meu melhor. Eu vou esquecer que 7 bolas passaram por mim e eu vou pegar agora, não só as próximas 7, mas eu vou pegar as próximas 15 que tentarem entrar no meu gol. E foi isso que ele foi lá e fez. E por quê? Será? Pelo sonho. Porque só um sonho grande o suficiente, forte o suficiente, faz a gente tirar forças de onde não tem. Pra ter uma performance, pra ter uma entrega dessa forma. Só o sonho. Não tem outra coisa. Não tem como. Sabe? De onde você tira energia disso tudo? Duas coisas. Do sonho e do amor. E das duas coisas combinadas. Do amor pelo time, do amor pelo esporte, do amor pela nação. E do sonho de fazer acontecer. E do sonho de ir lá entregar. E do sonho de estar vivendo aquilo. Só assim a gente se move de uma forma como essa. E eu fiquei assim, nossa, que lindo. Foi das coisas mais lindas que aconteceram nessa Copa. Que assim, que show. Que show, que aula de vida, de comportamento. E dele sair de campo. Você vê ali, dele dizer assim, pô, entreguei, agora eu fiz o meu melhor. Da mesma maneira que ele saiu também do primeiro jogo, porque todo mundo do time de Curaçao saiu, né? Obviamente com um nível de chateação, mas eles saíram de cabeça erguida. Ver depois eles comemorando e ver essa volta por cima, esse show de resiliência, show do que é sonhar. Ai, foi lindo demais. Estou me emocionando com essas coisinhas da Copa. Isso tá sendo mais legal. Ah, os jogadores bonitos também tá sendo bem legal. Hein? Falando em goleiro, aquele da Nigéria. É o da Nigéria, que é o que tá fazendo sucesso agora na internet. Galera, pelo amor de Deus, viu? Que pedaço de homem. E 2,20 m aquele homem tem.
2,20, eu acho. Olha, sem palavras, viu? Sem palavras. Pra ele, os meus receptores de amor, oxi, ligadíssimo. Júlia, que besta, velho. Ai, gente, era isso que eu tinha pra falar. A luz já caiu completamente. Deve tá horrível esse vídeo. Assim, a iluminação, né? A gravação em si. Mas espero que alguma coisa tenha feito sentido. Como sempre, eu liguei aqui essa câmera, sentei nesse sofazinho, peguei esse microfone, comecei a falar o que vinha na cabeça. Como sempre, eu nunca sei se prestou. Eu só vou falando e eu não tô pensando tanto no que eu tô falando. Eu só tô falando. E aí eu sempre fico, depois eu tenho um trabalho danado pra poder editar esse negócio. Porque primeiro eu corto um monte de coisa que eu fico, gente, que louca. Agora eu vou ter essa outra questão, que é a questão da luz, que eu não sei se tá prestando. Mas eu tô aqui. O importante é o compromisso de estar aqui. Obrigada por estarem assistindo. Aproveitando que eu comecei esse episódio com a declaração de amor aos meus amigos, eu queria finalizar com mais uma declaração de amor aos meus amigos e dizer que eu amo vocês. Não porque vocês exercem especificamente um papel, uma utilidade na minha vida, mas eu amo vocês apenas por vocês serem vocês. Porque eu acho vocês, sabe, as melhores pessoas do mundo. Sou muito grata de ser cercada por essas pessoas e estou muito emotiva com isso. Não só os meus amigos de São Paulo que estavam comigo nessa minha despedida, mas todos os meus amigos. Os de antes, os de agora, os que passaram, todos os meus amigos. Esse episódio eu falei muito dessa minha amiga Bia, que um dia eu vou trazer. Um dia ela vai vir aqui. Não só ela, como vários outros meus amigos. Eu vou trazer eles aqui, a gente vai tomar um cafezinho. E aí a gente vai conversar. Dessa mesma forma que eu faço aqui, só que com uma outra pessoa. Por enquanto, fica aqui só minha declaração de amor pra todos eles, pra vocês. Por vocês e também com vocês, eu aprendo mais sobre os meus receptores de amor e me sinto cada vez amando melhor, amando mais, me sentindo cada vez mais amada. E é isso. E se vocês, do lado daí, que estão me vendo, me ouvindo, tem pelo menos uma pessoa, faz vocês olharem para o receptor de amor de vocês de maneira diferente, agradeço por aí. É isso, gente. Meu nome é Júlia Santana e esse é meu podcast Entre Contradições. Muito obrigada por estarem aqui em mais um episódio. Até a próxima. Um grande cheiro. Nos vemos por aí.